Olá mesário, olá mesária. Nesse vídeo de treinamento vamos explicar a você como funciona a sessão eleitoral em uma eleição parametrizada e os procedimentos que você precisa realizar. O papel da Justiça Eleitoral é ceder a título de empréstimo as urnas e o sistema de votação específico, além de prestar apoio e suporte às entidades para que possam realizar eleições de interesse de uma comunidade. Por isso, também chamamos essas eleições de eleições comunitárias. Assim, a Justiça Eleitoral contribui para que a sociedade organizada realize votações, garantindo a livre manifestação da comunidade. Você deve conferir previamente os materiais na sessão eleitoral, tais como urna eletrônica, cabina de votação, caderno de votação ou lista de eleitores, lista de candidatos, canetas esferográficas, fita adesiva, ata de eleição, entre outros materiais definidos pela Comissão Eleitoral. Comunique imediatamente à entidade organizadora caso identifique a ausência de algum material da sessão. Confira o horário de início da votação com a entidade organizadora da eleição e chegue à sua sessão eleitoral com antecedência de 1 hora. Dependendo da logística adotada aí na sua cidade, você deverá preparar a sessão eleitoral para esse dia. Na montagem da sessão eleitoral, você deve seguir esse layout. É importante verificar o posicionamento das mesas e cadeiras para assegurar o sigilo do voto e a boa circulação das pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Você deve observar a disposição dos seguintes elementos na organização: onde ficam os mesários e o terminal do mesário, onde instalar o terminal do eleitor e onde fixar os cartazes de identificação da sessão eleitoral. A lista de candidatos deve estar em um local visível para o eleitor. Observe a localização das tomadas na sala. Encontre uma tomada próxima ao local onde será montada a cabina de votação com o terminal do eleitor. Essa tomada deve estar no máximo 5 metros da mesa, pois esse é o comprimento do cabo de energia da urna eletrônica. Impeça que os fios elétricos dificultem a movimentação das pessoas, especialmente das que utilizam cadeira de rodas. Verifique se o espaço permite que o cadeirante gire a cadeira de rodas sem risco de bater na mesa ou na cabina de votação. A urna eletrônica é composta de um terminal de eleitor e um terminal do mesário. O terminal do eleitor fica na cabina de votação e o terminal do mesário na mesa receptora e é operado por um dos mesários. Ao ligar a urna, observe que há luzes indicativas no terminal do mesário. Luz de segurança deve estar amarela e piscando ao iniciar a urna. Ao longo do dia, deve estar verde. Bateria interna deve estar apagada. Aguarde deve estar amarela quando o eleitor estiver votando. Liberado deve estar verde quando a urna estiver liberada. Situações diferentes das descritas com as luzes indicativas devem ser informadas imediatamente ao suporte técnico. Os modelos de urna 2006 e 2008 não possuem a luz de segurança. Antes de ligar a urna, é necessário verificar se ela corresponde à seção, zona e à localidade correta. Essas informações estão na papeleta da caixa da urna. Caso a urna esteja na caixa, siga os procedimentos indicados aqui para desembalar adequadamente. Solte as abas de fixação da tampa da caixa. Abra a tampa da caixa. Coloque o terminal do mesário e o cabo de alimentação sobre a urna e retire o equipamento da caixa. Em uma mesa firme, coloque todo o conjunto com cuidado para que nenhuma peça caia no chão. Tire os cabos e o terminal do mesário de cima do terminal do eleitor. Agora, siga os passos e saiba como ligar a urna. Coloque o terminal do eleitor sobre uma mesa e monte a cabina de votação, de modo que seja preservado o sigilo do voto. Coloque o terminal do mesário sobre a mesa onde ficarão os mesários. Conecte a urna na tomada. Não se preocupe com a voltagem do local, pois a urna é bivolt. Se for possível, prenda os cabos no chão com papel e fita adesiva. Mas atenção, evite usar pedaços muito grandes de fita para facilitar sua retirada ao final dos trabalhos. Ligue a urna girando a chave que está presa ao cabo do terminal do mesário. Mantenha a chave presa a esse cabo. Alguns modelos de urna não têm a chave, mas possuem um botão de liga e desliga, então é só apertar. Aguarde alguns minutos até que o sistema seja carregado.
Confira se estão corretos localidade, zona e seção na mensagem da tela do terminal do eleitor. Essas informações também constam na papeleta da caixa da urna. Ainda na tela inicial, verifique também se a data e a hora estão corretas e se a urna está operando com energia elétrica. Caso o horário ainda não permita que seja impressa a zerésima, vai aparecer uma tela com essa mensagem e deve-se aguardar o horário a partir do qual a zerésima pode ser impressa. Aproveite esse tempo para revisar o material recebido. Mas espera aí, você sabe o que é zerésima? Zerésima é um documento que a urna imprime, demonstrando que não há votos para nenhum dos candidatos naquela urna eletrônica. Ou seja, demonstra que a urna está zerada. Caso o horário permita que já seja impressa a zerésima, vai aparecer uma tela como esta aqui. Caso haja fiscais presentes, convide-os a acompanhar os procedimentos de impressão da zerésima. Pressione a tecla verde Confirma no terminal do eleitor e aguarde a impressão. Mesários e fiscais devem assinar a zerésima, que será entregue à entidade organizadora da eleição ao final dos trabalhos. Caso ocorra algum problema durante a impressão da zerésima, entre em contato com a equipe de suporte. Em nenhuma hipótese, inicie a votação sem a zerésima. Nem todas as eleições comunitárias utilizam um procedimento de identificação dos mesários na urna eletrônica. Se a entidade organizadora da eleição solicitou esse procedimento, é necessário digitar no terminal do mesário o número do documento de cada mesário. Este documento é o mesmo tipo que foi definido para a identificação dos eleitores. É simples o processo e acontece imediatamente após a impressão da zerésima, antes do início da votação. A partir do horário definido para início da votação, os mesários iniciarão o processo de identificação do eleitor e liberação da urna para o voto. Esse processo irá se repetir durante o dia de votação. Então, muita atenção nos procedimentos que serão demonstrados a seguir, pois eles serão a principal tarefa que os mesários irão executar durante todo o dia de votação. Os eleitores já devem estar em fila, aguardando para votar. Mas atenção! Veja nas instruções entregues pela entidade organizadora da eleição quais são os documentos aceitos para identificar o eleitor. Algumas exigem que seja apresentado um documento com foto, outras pedem para que seja apresentado um crachá, outras ainda fornecem um código para cada eleitor votar. Ou seja, as regras para esse procedimento de identificação do eleitor são de competência exclusiva da entidade organizadora da eleição. Seguindo o que foi definido pela entidade organizadora da eleição, o mesário deve receber o eleitor na mesa, encontrar seu nome no caderno de votação e ler em voz alta o número respectivo para que o outro mesário digite esse número no terminal do mesário. Assim que terminar a digitação do número de identificação, o mesário deve pressionar a tecla verde Confirma uma vez. Nesse momento, o mesário deve ler em voz alta o nome que apareceu no terminal e aguardar o outro mesário dizer se esse nome é realmente o do eleitor esperado. Caso tenha aparecido um nome diferente do esperado, é porque houve alguma falha no momento da digitação do número, ou ainda, pode ser que o primeiro mesário tenha lido um número errado. Seja qual for o problema, deve-se pressionar a tecla laranja Corrige e repetir o procedimento. Caso esteja tudo ok, deve-se pressionar a tecla verde Confirma. Nesse momento, acenderá no terminal do mesário o LED Aguarde. O mesário deve, então, orientar o eleitor para dirigir-se à cabina de votação para votar. O esperado é que o eleitor escolha seus candidatos para todos os cargos, mas o eleitor também pode votar em branco ou nulo. Assim que ele votar no último candidato, a urna irá emitir um som mais prolongado e exibirá a palavra fim. O eleitor, então, sai da cabina de votação, vai até a mesa para retirar seus documentos, eventualmente retidos, e vai embora. Uma situação que pode ocorrer é quando o eleitor não vota em nenhum cargo e quer sair da cabina de votação. Nesse caso, o mesário deve orientá-lo a retornar à cabine para concluir o seu voto, ajudando verbalmente à distância. Mas se mesmo assim ele insistir que não quer votar, o mesário deve devolver seus documentos, que podem ter ficado retidos, e liberar o eleitor para ir embora.
Se acontecer essa situação, o mesário deve aguardar que no terminal do mesário apareça a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Apertar a tecla confirma. No terminal do mesário aparece a pergunta: o eleitor está votando? Caso a resposta seja positiva, apertar a tecla confirma e o eleitor continuará votando. Caso contrário, aperte a tecla corrige. Digite o código de suspensão, que é digitado o número 5 em todos os campos, são 12 vezes. E tecle a tecla verde confirma. No terminal do mesário aparece a mensagem: o eleitor não votou, não entregar o comprovante. Atenção! A eleição comunitária pode ou não ter comprovante de votação. Se não houver, devolva apenas o documento de identificação do eleitor. O mesário deve anotar o ocorrido na ata, para que o eleitor possa, se quiser, retornar à sessão eleitoral mais tarde e votar normalmente. Uma dica importante: esse mesmo procedimento de suspensão pode ser utilizado se o mesário habilitou equivocadamente um eleitor no lugar do outro. Mas atenção! A suspensão só pode ocorrer se o eleitor ainda não estiver votado. Espere o terminal do mesário emitir as mensagens e faça a suspensão como você acabou de aprender. Caso o eleitor saia da cabina de votação antes de confirmar o voto para todos os cargos, ou seja, antes de aparecer na tela da urna eletrônica a palavra FIM, o mesário deve orientá-lo a retornar à cabina para concluir o seu voto, pois caso não conclua, o voto que o eleitor não realizou será considerado nulo. Mas se mesmo assim o eleitor insistir que não quer concluir a votação, o mesário não pode obrigá-lo a terminar o procedimento. Nesse caso, o mesário deve devolver seus documentos eventualmente retidos e liberar o eleitor para ir embora. O mesário deve aguardar que no terminal do mesário apareça a seguinte mensagem: eleitor está demorando, votou parcialmente. Apertar a tecla confirma. No terminal do mesário aparecerá a pergunta: o eleitor está votando? Se o eleitor não estiver votando, aperte a tecla corrige. Digite o código de suspensão, que é o número 5 digitado 12 vezes. E pressione a tecla verde confirma. Aparece a mensagem: o eleitor votou, pode entregar o comprovante. Atenção! A eleição comunitária pode ou não ter comprovante de votação. Se não houver, devolva apenas o documento de identificação do eleitor. A partir do horário definido para encerramento da eleição, verifique se ainda há eleitores na fila. Se houver, distribua as senhas do último eleitor para o primeiro e dê continuidade à habilitação dos eleitores. Caso não haja mais eleitores na fila, o mesário deve digitar o código de encerramento e pressionar a tecla verde confirma. O código de encerramento é composto de 12 dígitos, onde os 4 primeiros são a zona eleitoral, os 4 seguintes são a sessão eleitoral e os 4 últimos uma sequência de 4 noves. Um exemplo de finalização de uma urna eletrônica da zona 001, seção 0029, vai ser 0001, 0029 e a sequência de 4 noves. Se a entidade organizadora da eleição na sua cidade solicitou a identificação do mesário na urna, o processo é similar ao do início da votação e acontece imediatamente após a digitação do código de encerramento. A partir de agora, acompanhe os procedimentos no terminal do eleitor. A urna imprimirá automaticamente a primeira via do boletim de urna, que é o documento que informa o resultado da votação naquela urna eletrônica. Caso ela tenha sido impressa completamente de forma legível, deve-se pressionar a tecla verde confirma, para que sejam impressas as demais vias do boletim de urna. Todas as vias devem ser assinadas pelos mesários e fiscais presentes. Quando a urna solicitar a retirada da mídia de resultado, que é um pendrive que fica na urna igual esse daqui, abra o compartimento e retire-a. Muita atenção, você deve seguir a orientação da entidade organizadora da eleição. Ela pode ser de 2 tipos. Tipo 1, não retirar a mídia de resultado da urna. Nesse caso, você deve desligar a urna, na chave ou no botão liga e desliga, guardá-la na caixa e entregar à entidade organizadora, com os demais materiais. Ou do tipo 2,
retirar a mídia de resultado da urna e guardá-la em um envelope previamente indicado. Logo após, será solicitada que lacre a tampa do compartimento da mídia de resultado. Se você retirou a mídia de resultado, o sistema da urna irá perguntar se deseja imprimir vias adicionais do BU. Informe a quantidade de vias adicionais que deseja imprimir e pressione a tecla Confirme. Se não quiser imprimir vias adicionais do BU, simplesmente pressione a tecla laranja Corrige. Quando aparecer a mensagem "A Justiça Eleitoral agradece o trabalho dos mesários", desligue a urna girando a chave ou acionando o botão Liga e Desliga, que fica atrás do terminal do eleitor, e aguarde alguns segundos até que a urna desligue completamente. Vamos conhecer agora algumas situações que podem acontecer durante a votação e que você mesmo pode resolver. A urna é um equipamento eletrônico, portanto, está sujeita a apresentar qualquer problema técnico, uma tela apagada, defeito no teclado, travamento inesperado, entre outros problemas. Caso algum mesário ou até mesmo algum eleitor identifique que a urna apresentou defeito, desligue a urna na chave ou no botão Liga e Desliga, que fica atrás do terminal do eleitor. Aguarde cerca de 1 minuto e ligue a urna novamente até que o sistema seja carregado. O sistema solicitará que seja informado o código de reinício, que deve ser digitado no terminal do eleitor. Em seguida, pressione a tecla verde Confirma. O código é o número 1 digitado 12 vezes. Caso esse procedimento resolva o problema, basta continuar a utilizar a urna normalmente. Atenção! Se a urna foi desligada enquanto o eleitor estava votando, o mesário deve repetir os procedimentos de habilitação do eleitor e solicitar que ele retome a cabine de votação e também repita os procedimentos do voto desde o início. Se o problema não for resolvido com esse procedimento, o mesário deve entrar em contato com a equipe de suporte para que um técnico se dirija até a sessão eleitoral para sanar o problema. Se houver falha na impressão do boletim de urna, à vista dos fiscais, se estiverem presentes, o mesário deve desligar e religar a urna com a chave ou botão Liga e Desliga, aguardar a emissão das vias do boletim de urna. Se o problema não for resolvido com este procedimento, o mesário deve entrar em contato com a equipe de suporte, para que um técnico se dirija até a sessão eleitoral para sanar o problema. Registre a ocorrência em ata, se a entidade organizadora fornecer. Se durante a votação houver falta de energia elétrica, verifique se a tomada da urna eletrônica está bem conectada e se o disjuntor do local de votação está ligado. Se o problema persistir, comunique o fato imediatamente ao pessoal do suporte, para que um técnico se dirija até a sessão eleitoral para sanar o problema. Continue a votação. Se houver ata, registre o horário de início e de fim da falta de energia. Se a luz da bateria interna estiver vermelha e piscando, significa que a urna está operando com bateria interna. Verifique se a tomada está bem conectada e se o disjuntor do local de votação está ligado. Se o problema persistir, comunique o fato imediatamente à equipe de suporte para que um técnico se dirija até a sessão eleitoral para sanar o problema. Continue a votação. Se houver ata, registre o horário de início e fim da falta de energia. Se a luz da bateria interna estiver vermelha e não se apagar, significa que a urna está operando com bateria em nível crítico. A partir desse momento, não habilite mais nenhum eleitor. Se houver eleitor votando, aguarde que ele complete o seu voto. Se a urna desligar durante a votação do eleitor, o voto não é registrado e ele poderá votar novamente tão logo a urna seja ligada. Desligue a urna com a chave ou o botão Liga e Desliga. Comunique o fato imediatamente à equipe de suporte e, se houver ata, registre o ocorrido.